Olá a todos, eu vou falar sobre o artigo Potenciais Serviços Ecossistêmicos fornecido por remanescentes florestais, comparação entre diferentes áreas verdes. O eixo temático do trabalho é Ambiente Construído e Sustentabilidade, feito pela aluna Marcela Pérez, da PUC Campinas, do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, e pela orientadora Regina Marcelongo, também da PUC Campinas. Então, o artigo conta com introdução, objetivos, metodologia, resultados obtidos, conclusão e agradecimentos. Falando um pouco sobre a introdução do trabalho, a gente viu que o Brasil é um país que abrange cerca de 2 milhões de espécies de alta de biodiversidade, né, comparada a outros países. Assim, são necessárias fontes naturais de energia, como luz solar, água e nutrientes. Esses sistemas de interações entre matéria e energia no ambiente que se encontram físico-biológico estão em transformações, no qual resultam em funções ecossistêmicas. A classificação mais usual dos serviços ecossistêmicos é baseada nas funções que originam esses. Então, essas funções são divididas em 5 classes: funções de regulação relacionadas à capacidade dos ecossistemas regularem processos ecológicos essenciais de suporte à vida, como ciclos biogeoquímicos, manutenção da estrutura dos solos, absorção, filtragem e estoque de água, polinização, entre outros. Temos também a função de produção, que é relacionada à produção de alimentos, fibras e energia para o consumo humano pela fotossíntese. Aí temos também a função de suporte, que permite a atividade humana se estabeleça, né, como água, ar e substrato, as funções de informação, como recreação, turismo, inspiração cultural e artística, informação histórica e cultural também. E funções de habitat, então refúgio e berçários para espécies, animais e vegetais. Então, a gente entende que quando essas funções geram benefícios ao ser humano, são denominadas serviços subdivididos em 4 categorias, correlacionadas às das funções. Então, essas subdivisões, né, que resultam, incluem serviços de provisão, tais como produção de alimentos, fibras, madeira e água potável, serviços de regulação, como a regulação de inundações e secas, degradação de terras e doenças, temos o serviço de suporte, tais como formação do solo, ciclagem de nutrientes, e serviços culturais, como recreativos, espirituais, religiosos e outros benefícios não materiais. Esse é o conceito mais aceito na literatura. Temos também que alguns conceitos que as interações do ser humano com o meio ambiente e seus ecossistemas podem ser classificados e organizados de uma forma mais abrangente, ampliando também os serviços ecossistêmicos. Então, para esses serviços, utiliza-se, né, o termo de contribuição da natureza por pessoas, CNP, que se define todas as contribuições positivas ou benefícios e, ocasionalmente, contribuições negativas ou perdas que as pessoas obtêm da natureza. O objetivo do trabalho visa dar continuidade ao mapeamento dos serviços ecossistêmicos fornecido por 3 dos mais importantes remanescentes florestais localizados no município de Campinas, em São Paulo. Então, temos a Mata do Ribeirão Cachoeira, Arie, Mata de Santa Genebra e Mata do Quilombo, considerando, né, esses seus espaços na malha urbana, bem como formar uma visão mais detalhada, auxiliando nos próximos estudos a confiabilidade dos dados, podendo futuramente ser reavaliados e atualizados de acordo com o tempo, ampliando a discussão sobre a importância de preservação e conservação desses ecossistemas inseridos no contexto urbano, tendo por objetivo levantar e caracterizar os potenciais serviços ecossistêmicos fornecidos por remanescentes florestais. Então, na metodologia, a gente tem alguns tópicos, começando pela área do estudo, né, as áreas de estudo. Então, a gente sabe que elas estão inseridas no município de Campinas, que localiza-se no interior do estado de São Paulo, e está inserido em parte na bacia hidrográfica do rio Capivari, na faixa sul, e na bacia hidrográfica do rio Atibaia, na faixa norte e nordeste do território. Então, no presente estudo foram comparados os resultados obtidos em trabalhos anteriores, realizados pelo grupo de pesquisa de sustentabilidade ambiental das cidades pela PUC Campinas. E olhando aqui as imagens, a gente tem primeiramente a Mata do Ribeirão Cachoeira, que é localizada na macrozona 1 do município de Campinas, dentro do condomínio de chácaras rurais Colinas do Atibaia, do distrito de Souzas, que por sua vez está dentro da área de proteção ambiental APA de Campinas. A Mata Ribeirão Cachoeira está classificada como floresta estacional semidecidual, que é uma fitofisionomia característica da Mata Atlântica, contendo solo do tipo PV4. Já a Mata de Santa Genebra, em seguida, é um remanescente florestal da Mata Atlântica, né, está localizado em Barão Geraldo, em Campinas, possui área de 251 hectares, e segundo o decreto federal de 5 de novembro de 1985, a mata foi declarada como sendo unidade de conservação de uso sustentável, uma área de interesse ecológico, né, por isso que é a área. E conforme o SNUC, que define que é permitido estudo de pesquisa de cunho científico, bem como turismo educativo e outras atividades não predatórias, desde que haja autorização. E a vegetação, né, da Mata de Santa Genebra é classificada como remanescente do bioma Mata Atlântica, floresta estacional semidecidual, composta por 2 ecossistemas naturais. Então, a floresta de terra firme, que é 85% do remanescente, e a floresta brejosa, que é 15%, as quais são completamente
completamente distintas, né, em suas características florísticas e estruturais, assim como sua geomorfologia e solo local. Em seguida, para finalizar, a gente tem a Mata do Quilombo, que se localiza na Vila Holândia, no distrito de Barão Geraldo também, região entre a Estrada da Ródia e o bairro Village de Campinas, e está inserida na bacia hidrográfica do Baixo Inhumas. Possui uma área e um perímetro de aproximadamente 42 hectares. A Mata do Quilombo pode ser caracterizada como uma floresta mesófila, semidecídua, ou seja, que ocorre em áreas não sujeitas às condições de encharcamento do solo e não estão associados diretamente ao curso d'água. O tipo do solo encontrado né, no fragmento florestal da Mata do Quilombo é o latossolo vermelho-amarelo típico. Aqui nesse mapa, a gente vê que os 3 remanescentes florestais se localizam no município de Campinas, então traz uma visão das respectivas localizações no perímetro periurbano, além de incluir informações que podem agregar né, na relevância de conectividade entre as áreas verdes. É possível constatar que o remanescente florestal Mata de Santa Genebra e Mata do Quilombo possuem interações importantes, como os corredores ecológicos, auxiliando na locomoção e aumento da biodiversidade. As três florestas né, apresentam vegetação ativa, um indicador importante a ser considerado, além de fazerem parte da área de conectividade da cidade de Campinas. Entrando na metodologia dos indicadores, né, então a gente tem a seleção de indicadores e aplicação em campo, então, para verificar possíveis serviços ambientais e outros benefícios que os remanescentes florestais podem prover à sociedade, foram selecionados uma série de indicadores de medição simples, aqueles que podem ser usados por pesquisadores e leigos, que também podem ser reaplicados em qualquer espaço verde, que sejam semelhantes ou diferentes daqueles do estudo, adaptado de trabalhos, né, da literatura. Então, os indicadores selecionados foram obtidos em trabalhos de campo e realizados nos remanescentes florestais em estudos, e foram utilizados dados já levantados em trabalhos anteriores do grupo de pesquisa, como de solo, de água. Então, uma gama de valores foi atribuída a cada indicador estabelecido de acordo com algumas escalas existentes, como o CONAMA 3.3 e CONAMA 3.5.7, e pela análise da literatura de referências. Cada um desses parâmetros e a faixa de valores a serem aplicados foram trabalhados para uma melhor funcionalidade, né? Então, os indicadores foram agrupados em 6 categorias, como biodiversidade, solo, água, quando estiver associado, né? Ecologia da paisagem e acessibilidade de instalação. E 6 como infraestrutura verde e azul. Então, foram selecionados um total de 45 indicadores dentro desses eixos temáticos a serem obtidos em levantamentos de campo e dados provenientes do grupo de pesquisa. Essa associação né, entre os indicadores e os serviços ecossistêmicos, então, como a gente já falou né, sobre eles, a gente fez uma relação identificando né, entre os mesmos, então essa relação foram desenvolvidas do projeto e o mesmo dependeu de cada situação analisada, sendo essas estabelecidas pelo grupo de pesquisadores. Entretanto, sabe-se, por exemplo, que o serviço de provisão inclui a provisão de alimentos, matéria-prima, água e recursos medicinais, e, portanto, estão intimamente relacionados a condições de solo, água e vegetação, podendo ser avaliados por meio dos indicadores destas categorias. Os serviços de regulação são os mais abrangentes e intrínsecos, envolvendo os serviços de regulação do clima, local, erosão e fertilidade do solo, sequestro de carbono, polinização e controle biológico, e moderação dos eventos extremos. Dessa forma, todas as categorias dos indicadores selecionados foram eficazes para descrever né, a sua condição e, consequentemente, a potencialidade de fornecimento desses serviços. Já os serviços de apoio que dizem respeito ao fornecimento de habitats para espécies e diversidade genética têm dependência direta, principalmente das condições do solo, água e ar, e, portanto, podem ser eficaz avaliados por esses, né? E, por fim, os serviços ecossistêmicos culturais estão associados aos benefícios estéticos, psicológicos e espirituais proporcionados pelos remanescentes florestais em questão. E, portanto, para avaliar, né, além das condições de conforto térmico, como ar, beleza cênica, é importante considerar condições sociais, como infraestrutura de acesso, segurança, entre outros. Indo para os resultados obtidos, o agrupamento de dados dos indicadores nas áreas de estudos resultou em diversas tabelas a partir da correlação entre indicadores de campo e serviços ecossistêmicos. Para apresentar os resultados de uma forma mais objetiva, foram elaborados esses gráficos. Então, a gente consegue ver que a biodiversidade é um tema de grande importância para a preservação do meio ambiente e para a manutenção da qualidade da vida das pessoas, e no caso das 3 áreas de estudo, pode destacar que o número de estratos de árvore é consideravelmente alto, o que significa que as florestas apresentam uma grande diversidade de espécies vegetais, desde as mais altas até as mais baixas, criando uma complexa estrutura ecológica que permite a existência de uma grande variedade de animais e outros. Nos 3 estudos, foram observado que, em geral, o índice de área foliar nas áreas é médio. Isso sugere que as áreas possuem uma cobertura vegetal densa, o que pode ter impacto positivo na biodiversidade do local, na regulação do clima e na qualidade do solo.
É importante também destacar que alguns pontos do índice de área foliar foram baixos. Isso pode indicar a presença de áreas com maior densidade vegetal, o que pode ser causado por diversos fatores, como a influência de áreas urbanizadas próximas ou a ocorrência de distúrbios ambientais, como incêndios ou tempestades. Observou-se que, em geral, as lianas nas áreas de estudo são poucas e variam de moderadas. No entanto, foi possível, né, notar também a maior presença delas na área da borda das matas, especialmente na Mata de Santa Genebra e na Mata do Quilombo. Os resultados mostram que o pH médio encontrado nas duas primeiras matas, Ribeirão Cachoeira e Santa Genebra, foi entre 5 e 6, então a Mata do Quilombo indicou um pH abaixo de 4,5. Essa informação possibilita entender a acidez do solo na região e pode ser usada para orientar práticas de manejo e conservação da área. A capacidade de troca catiônica efetiva do solo é uma medida importante, né, da sua fertilidade e capacidade de reter nutrientes. Então, as matas apresentam resultados satisfatórios, em geral, que indica um solo com boa capacidade de retenção de nutrientes. Durante a visita na mata do Ribeirão Cachoeira, foram observados sucos de erosão no solo, e esses sucos são resultados do escoamento superficial da água na chuva, que pode ser intensificado pela falta de cobertura vegetal e pelo manejo inadequado do solo. A erosão pode diminuir a capacidade do solo de reter água e nutrientes. Com isso, a gente vê que a Mata Ribeirão Cachoeira e a Mata do Quilombo são importantes áreas verdes situadas na região próxima aos distritos vizinhos ao seu curso hídrico, com uma extensão superior a 20 hectares, além de serem importantes, né, espaços para a preservação da biodiversidade local. A Mata Ribeirão Cachoeira também exerce um papel fundamental na produção de água, essencial para atividades humanas e para a manutenção dos ecossistemas da região. O curso hídrico próximo é um fator de grande relevância, uma vez que a mata atua como uma importante fonte de proteção, né, desses nascentes e cursos hídricos que abastecem a região. E as três áreas apresentam diferentes cenários de acessibilidade. Por ficar num loteamento residencial fechado, a Mata Ribeirão Cachoeira apresenta diversas falhas nas questões de acessibilidade e instalação. Já a Mata do Quilombo fica uma estrada de terra omissa aos visitantes, já que seu intuito não é passeio de indivíduo por lá. E a Mata de Santa Genebra, ela é uma unidade de conservação, né? Então ela promove contato com a comunidade local por meio de eventos de educação ambiental e também apresenta um bom nível de acessibilidade. Um remanescente florestal pode ter, né, diversos usos que vão além da conservação e preservação ambiental. Como conclusão, a gente vê que foi possível dar continuidade na análise dos resultados nos remanescentes florestais, agrupando essas informações a fim de obter uma visualização minuciosa das condições dos serviços ecossistêmicos nas três áreas. Então, essa etapa foi importante para uma nova caracterização dos fragmentos, que pode ser replicado futuramente na metodologia, gerando dados mais concretos a fim de poder trabalhar em uma escala macro com os demais remanescentes de Campinas em São Paulo, né? Alimentando a discussão sobre a preservação desses refúgios alocado em espaços urbanos. Em agradecimento, eu agradeço à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, pelo apoio financeiro no processo número 2024-04-107-9, e a PUC Campinas pelo apoio logístico e institucional.